E vamos falar de Romanceiro da Inconfidência? Bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, para você poder entender um pouco mais da obra da Cecília Meirelles, de Romanceiro da Inconfidência, inclusive a gente poder praticar o conhecimento que a gente tem a respeito da obra, eu vou falar aqui de 5 perguntas possíveis a respeito da obra, que eu não estou falando que são as únicas que você precisa saber, mas eu acho que essas são muito importantes para você poder entender o teor da obra. Para a gente poder lembrar um pouco do que acontece em Romanceiro da Inconfidência, é uma obra que mistura tanto a parte histórica quanto uma parte ficcional adicionada por Cecília Meirelles. Ela ficou pelo menos alguns anos estudando tudo o que aconteceu sobre a Inconfidência Mineira, que ela também ficou para poder estudar. Então a gente tem que partes que aconteceram de figuras históricas aparecendo durante o período, mas que também remontam a um outro passado colonial também do Brasil. Então a gente tem tanto a história do Chico Rei, a gente também tem a história da Chica da Silva, que aparecem também como uma formação de uma cultura dentro do estado de Minas Gerais, e que na época era a capitania de Minas Gerais, que faz a gente entender por que a gente tem um episódio tão violento e tão drástico e sanguinário que a gente tem na Inconfidência Mineira. Que se a gente for parar para pensar, uma inconfidência é o que a gente tem com que a gente tem uma deslealdade. Então parar para pensar que um ato que a gente tem no desmembramento de Tiradentes, do exílio das pessoas, porque simplesmente estavam pensando em ter um complô para poder se separar da monarquia, é algo bem drástico. E a gente vai perceber depois que depois da Inconfidência Mineira temos também a Terra Arrasada, ou seja, o que acontece com tanto os exilados e as pessoas que eram próximas aos exilados. Então a gente vai ter também a referência ao Cláudio Manuel da Costa, vamos também ter ao Tomás Antônio Gonzaga, também as suas amadas, que são as pessoas com quem eles escrevem os poemas Árcades. E por fim, a gente vai ter então essa fala dos justos, de uma revolta que o inimigo era muito mais poderoso e muito mais sanguinário. Eu acho que daí já dá para você poder perceber muito bem qual seria provavelmente a primeira pergunta, que é o contexto histórico. Qual é a importância do contexto histórico para a gente poder entender Romanceiro da Inconfidência? Então, mais uma vez, a gente tem que, se a gente for analisar quando se está escrevendo o período, é quando a gente vai ter a geração do modernismo. A geração do modernismo é muito comum que a gente tenha uma revisitação ao passado para a gente poder dar um novo olhar, ou se não, retomar temas que já foram abandonados por muito tempo. A gente pode meio que associar os dois com a Cecília Meirelles quando a gente fala do Romanceiro da Inconfidência, que é uma história que ficou intocada por mais de 100 anos e que principalmente a gente dá um novo olhar para a gente poder perceber o que aconteceu nesse período. A gente associa muito Tiradentes como um herói nacional e um mártir nacional que se sacrificou pela vida e que tem também todo esse imagético popular de ser um herói nacional, mas a gente precisa perceber também que quando a gente fala de quem eram os inimigos, como por exemplo a gente tinha a corte portuguesa, a gente vê que realmente eles tinham muito poder, e a forma com que se tratou tudo isso resulta até mesmo no nosso comportamento de a gente não quer brigar, que a gente não quer revolta, a gente tem medo de falar o que a gente pensa, porque sim, a gente vê que desde o passado histórico cultural brasileiro sempre se teve uma resposta muito violenta a qualquer pessoa que fosse contra a sua opinião. Então a gente tem que o contexto histórico dessa obra, que é a geração do modernismo e inclusive o contexto histórico o que se fala na narrativa, que é a Inconfidência Mineira, são dois pontos muito importantes para a gente poder entender por que está se voltando essa história e por que essa história ela é tão importante para o Brasil e para a literatura. A segunda parte que a gente tem é qual a importância da ficção como essa parte dessa história. Então a gente tem que entender que sim, há partes que vão se trazer uma certa ficção, porque é mais do que a gente consegue entender pelo contexto do que a gente consegue entender de fato pela história. Eu acho que seria muito interessante a gente perceber que essa narrativa pode se misturar muito bem com algumas partes históricas. Então a gente entender onde que entra esse conflito entre o que é ficção e o que é história, é da gente adicionar essa parte dos sentimentos, essa parte dessa visão um pouco mais pessoal. Assim como eu também já falei no que eu falei quando eu falei da obra do Romanceiro da Inconfidência, a gente ter essa parte sentimental, ela é importante porque ela aproxima a gente com a gravidade da história. Mas a história ela tem que ser mais imparcial porque é o objetivo dela. O objetivo da literatura é sim falar de sentimentos, é falar do ser humano como um ser completo. Então a gente ignorar os sentimentos torna um pouco mais pro lado da história, mas a gente aproximar seus sentimentos, aproxima-se a gente da literatura. Essa obra tenta adicionar os dois, então ele tenta adicionar tanto um evento histórico quanto sentimentalismo, fazendo com que a gente tenha uma história que é tanto ficção
quanto também um fato histórico. E a gente já até pula mesmo porque seria da terceira pergunta possível, que é como que a gente consegue identificar a importância desse lirismo para esse acontecimento histórico. No que eu falo da parte que a gente tem de ficção com a história, a gente percebe que a ficção ela dá um novo olhar para um evento histórico. Ela faz com que a gente tenha uma nova possibilidade de interpretação para algo que a gente tem como uma história já dita, então não se há dúvidas do que aconteceu com a Inconfidência Mineira, mas a gente precisa perceber como que a gente pode ter novas interpretações e um revisitamento para esse acontecimento cultural quando a gente fala de ficção. Aqui a gente vai perceber da importância do lirismo, é que nem eu já dei uma pincelada, que é você falar dos sentimentos do ser humano faz com que a gente se aproxime mais da história. Então a gente tem muita apatia realmente quando a gente vê a história, porque, por exemplo, a gente vê em Inconfidência Mineira e a gente fala assim, o pessoal foi exilado e um outro foi decapitado. Sim, se você olhar de forma objetiva, realmente foi isso que aconteceu. Mas a pessoalidade mostra como a gente tem um sentimentalismo que já veio desde antes da criação da capitania de Minas Gerais, que a gente vê o que acontece depois com a Rainha Maria I, com a Maria Louca, ou se não que a gente tem depois, com as mulheres que foram deixadas e não se sabe notícia do que aconteceu com os poetas no período que a gente tem da Confidência Mineira. Então, trazer esse lirismo, trazer esse sentimentalismo, faz com que a gente se aproxime desses eventos históricos e tenha uma identidade de formação nacional. Então, a geração do modernismo estava preocupada com essa identidade nacional. Então, eu acho que o mais importante de tudo disso é fazer com que a gente tenha essa aproximação sentimental com esse evento histórico tão violento e que, inclusive, traz uma identidade nacional de revolta, de querer algo melhor, por exemplo. A quarta pergunta vai muito pelo que a gente tem com que se usa esse lirismo e também dessa criação dessas novas narrativas, que é a reflexão das ações. Eu acho que a gente pode perceber isso tanto de uma forma sincrônica, que é quando a gente vai ter essa comparação, que a gente vai ter dos tempos que estão acontecendo, mas de uma forma que ela também seja de forma temporal e atemporal. Eu acho que a reflexão dessas ações, ela vai por parte das personagens depois do que acontece, o enforcamento e esquartejamento de Tiradentes, mas também das pessoas que foram exiladas e que o eu lírico ele tenta trazer o que aconteceu com essas ações que aconteceram com eles. Então, o que aconteceu com o Tomás Antônio Gonzaga por ter sido exilado? O que acontece com as pessoas que estão em volta de Cláudio Manuel da Costa quando ele cometeu o suicídio? E também da Maria, que era a rainha que deu a ordem de execução, com o que aconteceu com os sentimentos dela depois que ela declarou o que deveria acontecer com todos os inconfidentes. Então, essa reflexão do que aconteceu nesse período histórico faz com que a gente perceba que, sim, há toda uma bagagem cultural e histórica de por que eles agiram dessa forma. Eu acho que é muito menos de falar que, não, coitadinho deles porque eles não sabem o que estavam fazendo, mas muito mais de entender o contexto. Então, é uma coisa meio estranha, porque você consegue entender, mas você não precisa confirmar e ter pena dessas pessoas desse período do que aconteceu no evento histórico. Então eu acho que tem tanto dessas personagens dentro da obra, quanto também do que é o objetivo com a Cecília Meirelles, que é lembrar dessa história e falar, olha, tem essa coisa nessa história e a gente não está revoltado e isso está errado. Por fim, uma coisa que chega um pouco mais para a parte de literatura, que eu acho que você está percebendo que muitas das partes estão ainda naquele diagrama que estão muito se interseccionando com o que tem de história e o que tem de literatura, que é por que essa história não deu uma epopeia. Eu acho que a gente primeiro tem que entender o conceito de epopeia, que é a representação de um ato heróico de uma pessoa que representa uma população, que a gente poderia até colocar com a Inconfidência Mineira, mas por que essa história não deu uma epopeia? É pelo fato que a gente tem de que essa história tinha um inimigo muito potencialmente mais forte. Se a gente analisa outras epopeias, como a gente tem dos Lusíadas, ou a gente tem de Odisseia e Ilíada, a gente tem que os inimigos eles estão em par com o que a gente tem de poder contra os personagens principais que a gente tem das obras. Aqui a gente não tem as personagens que estão inseridas dentro de Romanceiro da Inconfidência, que são essas personagens históricas, ou elas estavam faltando dinheiro, ou elas já eram pobres, ou senão elas não tinham nem sequer um poder direito de voz ou até de mobilizar muitas pessoas. Então era praticamente uma assinatura de formigas versus elefantes. Tanto é que a resposta que teve da corte foi muito sanguinária e acabou fazendo com que tivesse realmente uma resposta muito maior para a ação do que realmente deveria acontecer. Então a gente perceber que essa história não dá uma epopeia, porque não é que ela não começa com uma epopeia, a gente tem todo um passado revoltoso, com exemplos de pessoas
que subiram na vida e que tiveram sucesso, mas sempre a resposta de Portugal vai sendo cada vez mais violenta e cada vez mais sanguinária, até chegar no Confidência Mineira e temos esse resultado de que eles não fizeram nenhuma reação a uma ação, eles fizeram uma reação a uma ideia. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então tem aqui 5 perguntas possíveis sobre o romanceiro da Inconfidência que eu acho que você deveria prestar atenção. Mas lembrando mais uma vez que essas não são as únicas perguntas possíveis. Já teve também outras perguntas que você poderia até mesmo analisar dessa obra, e inclusive, o que você acha que pode ser perguntado dessa obra que você ficaria com dúvida? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. E caso você queira vir estudar comigo no meu curso de literatura, para você poder entender tanto essas obras, como também obras específicas de vestibulares, como essa que caiu na FUVEST, ou até mesmo de outras obras, como a Unicamp, ou entender os períodos literários, como por exemplo, eu falei sobre o arcadismo e falei sobre o modernismo, tem no meu curso de literatura, que usando o cupom você paga por R$40. Tem o link aqui embaixo, você pode escanear o código QR que vai estar exatamente aqui, para você poder conseguir vir estudar comigo. Mas se o curso não é exatamente o que você achou que era, você pode pedir o reembolso dentro de 30 dias. E como eu tô falando dessas obras, como eu falei dessa obra de Romanceiro da Inconfidência, tem outras obras que já caíram dentro da FUVEST que você pode querer saber sobre perguntas possíveis, que eu vou deixar os vídeos aqui. Eu já fiz tanto sobre o que a gente tem de Marília de Dirceu, como também eu fiz sobre Quincas Borba, que são obras que também estão caindo na FUVEST. Ou se não, pode ser que tenha uma outra dúvida, que é sobre Dois Irmãos, que eu também já fiz um outro vídeo explicando sobre perguntas possíveis a respeito dessa obra. Já ficou por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!